No ano de 2051, uma superinteligência artificial chamada Criador atingiu sua evolução final. Essa IA se uniu a 10 humanos chamados Criadores do Mundo para lançar um plano com o objetivo de construir um mundo inteiramente novo. Este plano levou a uma aniquilação inteligente e a uma reformulação das leis predominantes. O novo mundo viu o surgimento de monstros e cristais mágicos, impondo uma nova realidade centrada na sobrevivência e no despertar. Em meio ao caos, as pessoas gritavam por ajuda e fugiam para salvar suas vidas. Perto dali, um dos companheiros do herói perguntou ao Wei Yi se ele ainda conseguia se mover, ao que ele respondeu afirmativa. Sua memória o levou de volta ao momento em que ele despertou como um guerreiro de nível F. O mundo tinha mudado completamente, tudo começou em 2050, quando a IA, o criador, causou uma catástrofe global. Em Myeodo Wishmes, 1954, na área florestal do norte da cidade de It, um grupo de guerreiros lutava contra monstros semelhantes a lobos. Alguém chamou Wei Yi para pegar o que ele chamou de entrega aérea e o Wei Yi respondeu confiantemente para deixar com ele. Ele pegou o lobo que foi jogado para ele e então golpeou sua espada com força, desencadeando um ataque que finalizou com um único golpe. Imediatamente, uma notificação apareceu declarando a derrota do lobo demônio, mas foi seguida por outro aviso decepcionante explicando que, devido a ter sido afetado por corpo estilhaçado, ele não poderia ganhar nenhuma experiência. Naquele momento, outro guerreiro chamado Zuzu, um guerreiro de nível 7, o chamou. Juju apertou entusiasticamente a mão de Wei Yi, expressando sua admiração por seu último movimento e chamando de brilhante. Wei Yi agradeceu humildemente, dizendo que o crédito era para o apoio dele. Caso contrário, ele teria lutado sozinho, mas Zhou discordou, insistindo que as habilidades de Wei Yi eram suficientes para enfrentar 2 ou 3 inimigos sem problema. Wei Yi refletiu consigo mesmo que tudo em que ele podia confiar agora era técnica, já que ele ainda era nível F. Ele revisou seus status, que mostrava que ele havia despertado há 3 anos, mas essa condição havia interrompido seu progresso. No entanto, ele estava determinado a não deixar o destino derrotá-lo. Após a batalha, enquanto os outros coletavam os saques, Zhu jogou 2 cristais mágicos básicos em direção a Wei Yi. Wei Yi ficou surpreso ao receber 2, mas Zhu lhe disse que era metade para cada um deles. Wei Yi protestou que ele estava em um nível inferior, mas Zhu insistiu que tais coisas não importam entre amigos e disse para ele pegá-los. Então Wei Yi os aceitou com agradecimentos. O propósito de caçar monstros era obter cristais mágicos. Com o surgimento do Novo Mundo, todas as fontes de energia da humanidade foram destruídas e esses cristais encontrados dentro dos monstros se tornaram nova fonte de energia. Eles contêm imensa energia usada para alimentar dispositivos diários e aprimorar equipamentos, e sua poderosa produção de energia levou a uma enorme demanda, tornando seu fornecimento escasso. Eles substituíram o ouro e se tornaram uma moeda forte, com um cristal básico valendo milhares e cristais de alta qualidade sendo vendidos por preços astronômicos. Wei Yi sentiu sua desesperada necessidade de cristais naquele momento. Além de suas despesas diárias, ele tinha que comprar algumas coisas para seu avô e irmã, e ele ainda estava longe de cobrir esses custos. Seu aluguel também estava vencendo em breve, e se ele não pagasse, ele se encontraria na rua. Ele estimou que ainda precisava de pelo menos mais 20 cristais mágicos básicos. Enquanto isso, seu colega Zuzu, que estava olhando para algo, chamou sua atenção. Quando Wei Yi perguntou a ele, Zuzu apontou para outro membro da equipe. O arqueiro Maquiao estava tentando flertar com a líder da equipe, a maga Lin Tian, mas ela raivosamente disse a ele para calar a boca. Kiao se gabou de que era o melhor arqueiro da equipe e que era uma pedra dela por não sair com ele, enquanto Lin Xian estava pensando em seu arrependimento em recrutá-lo. Ela se lembrou de que sua arma havia funcionado mal na última batalha e que isso poderia afetar a próxima, então ela decidiu que precisava de um mecânico para dar uma olhada nela o mais rápido possível. Uma ideia veio à mente dela pedir ajuda ao novato Wei Yi. Ela caminhou até ele, disse a ele que sua arma estava quebrada e que ela não podia voltar para a cidade ainda e perguntou se ele poderia dar uma olhada nela. Depois que Wei Yi inspecionou a arma de Lin Jian, ele notou que o problema parecia ser apenas um fio solto. Ele disse a ela que tentaria consertá-lo e que ele deveria funcionar novamente depois de reconectado. Enquanto isso, Maquiao estava zombando dele, imaginando como um guerreiro de nível como ele poderia lidar com uma arma de cristal mágico avançada. Ele então se virou para Lin Xian e prometeu comprar algo melhor para ela quando tivesse dinheiro. Alguém mais comentou sobre o assunto dizendo que Maquiao estava se gabando novamente e que ele havia perdido a conta de quantas vezes ele havia dito isso. Lin Xian interrompeu a ostentação de Maquiao, perguntando raivosamente o que ele estava fazendo ali quando ele deveria estar em serviço de vigia. Ele ficou agitado e ficou sem palavras. Alguns momentos depois, Wei ergueu a arma anunciando que estava consertada, o que surpreendeu os outros com sua velocidade. Wei Yi pediu a Lin Xian para experimentá-la e depois que ela fez, a confirmou com um sorriso que a conexão elemental agora parecia normal. Ela então se virou para Maquiao e ordenou que ele parasse de encarar e voltasse para seu posto. Maquiao resmungou ressentido que Wei Yi era apenas um rostinho bonito e que eles veriam no futuro. Lin Xian expressou seu alívio que era uma boca que o novato Wei Yi soubesse mecânica e consertasse a arma. Caso contrário, ela estaria preocupada durante a próxima batalha. Wei Yi respondeu humildemente que era um pequeno problema que não valia a pena mencionar. Wei Yi se lembrou de como ele conheceu Lin Xian, que era 3 anos mais velha que ele e a presidente do conselho estudantil, pois ele a havia ajudado na aula de mecânica no passado.
Depois que ela despertou, ela usou sua grande liderança para estabelecer a equipe de aventureiros Meteor e o convidou para se juntar. Apesar de sua baixa classificação, ela sempre o tratou como um igual e cuidou de... Lin Xin interrompeu seus pensamentos dizendo que havia algo que ela estava curiosa há muito tempo. Ela perguntou sobre seu colar, observando que ela se lembrava dele usando desde seus dias de escola e se perguntou se ele tinha uma história. Antes que ele pudesse responder, Zhu Zu interveio, explicando em voz alta que não era apenas um colar, mas um amuleto protetor feito para ele por seu robô companheiro. Ele acrescentou que Wei Yi era doente e tinha medo do escuro quando criança, então o robô lhe deu o amuleto para protegê-lo. Wei Yi respondeu que esses eram assuntos de infância e ele o usava agora por uma razão diferente. Wei Yi explicou que ele o usa para se lembrar do passado. Depois que seus pais morreram, aquele robô foi quem lhe deu mais incentivo, mas o criador destruiu tudo e todos os robôs inteligentes foram despojados de seus direitos e o mundo foi colocado sob seu controle. Lin Shan colocou uma mão reconfortante em seu ombro, dizendo que ela sabia que era de partir o coração. Ela lembrou de que 6 anos atrás as máquinas inteligentes caíram e 3 anos atrás o próprio mundo caiu e que eles não devem perder a esperança e devem forjar seu próprio caminho neste novo mundo. Wei Yi concordou com as palavras dela. Quando Wei Yi voltou às suas prioridades, ele percebeu que coletar cristais mágicos era a coisa mais importante agora. Enquanto isso, Ma Qiao, que deveria estar em sua patrulha, estava escondido nos arbustos, irritado com o tempo que eles estavam conversando antes que seus 2 companheiros o encontrassem e o repreendessem, dizendo que o Wei Yi parecia mais confiável do que ele. Ma Qiao retrucou com raiva que o poder é o que fala neste mundo e se perguntou como uma pessoa de nível F poderia ser mais popular do que ele, enquanto ele prometia que todos se arrependeriam quando ele ficasse rico. Ele avistou algo estranho. Alguns momentos depois, um membro da equipe correu para a líder para dizer a ela que Ma Qiao poderia ter encontrado ruínas. Todos ficaram surpresos e se dirigiram ao local para ver uma entrada brilhante que levava ao que pareciam ser ruínas antigas. Ma Qiao se gabou de que foi ele quem encontrou. Lin Xian mencionou que os boatos dizem que as ruínas contêm maiores recompensas, mas os riscos são desconhecidos e um passo errado pode ser fatal. Portanto, ela decidiu que a equipe votaria se entraria ou não. Ma Qiao, Zhu Zu e outros imediatamente declararam seu desejo de entrar, argumentando que caçar na superfície era instável. Em contraste, outro grupo expressou preocupação com o risco e votou não, preferindo a caça mais segura na superfície. Como a equipe estava dividida sobre a decisão de entrar nas ruínas, o voto de Wei Yi se tornou desempate depois que a votação terminou empadada em 4 a favor e 4 contra. Wei Yi pensou em sua desesperada necessidade de 20 cristais mágicos que ele não seria capaz de coletar caçando na superfície a tempo. Apesar do perigo, ele viu entrar nas ruínas como um vislumbre de esperança para pagar suas dívidas, então ele se decidiu e votou para entrar. Assim que entraram, os membros da equipe notaram que a estrutura do lugar parecia muito antiga, como se estivesse selada por anos. Zhu Zu chamou a atenção deles para uma inscrição na parede, mas ele não conseguiu entender seus símbolos. Wei Yi o surpreendeu ao ler o texto que alertava sobre uma armadilha à frente e desaconselhava prosseguir mais. Os membros da equipe se perguntaram se este era um aviso deixado por alguém que veio antes deles e começaram a considerar voltar atrás. Mas Ma Qiao zombou da ideia de perigo, declarando que ele havia trabalhado duro para encontrar este lugar e não sairia de mãos vazias. Ele achou que o aviso era apenas um truque para assustar as pessoas e confiantemente deu um passo à frente para provar seu ponto, ignorando os avisos de seus companheiros. Assim que ele pisou em uma placa de pressão oculta, ativando uma armadilha antiga. As paredes começaram a se mover e as engrenagens girar, e o pânico se espalhou entre os membros da equipe que gritavam, imaginando o que estava acontecendo. Enquanto alguém gritava com Ma Qiao, chamando-o de idiota, o ambiente ao redor deles começou a mudar e o chão rachou sob seus pés. Lin Xian gritou, avisando a todos para não caírem, mas o chão cedeu e a equipe começou a cair no abismo. Alguns conseguiram se agarrar às bordas e alguém perguntou a Wei Yi se ele estava bem. Eles ajudaram Wei Yi a se levantar depois que ele garantiu que estava bem, mas mal tinham recuperado o fôlego quando o chão começou a tremer novamente e o chão sob seus pés se remodelou mais uma vez. Lin Xian deu ordens para enviar um sinal de socorro em caso de emergência, mas sua resistência não durou muito, pois o chão cedeu completamente e todos caíram gritando para uma profunda escuridão. Wei Yi acordou com dor, percebendo que havia se separado do resto de sua equipe. Enquanto se perguntava onde estava, um cristal mágico vermelho caiu ao lado dele. Ele o pegou e notou que parecia mais puro do que os cristais que tinha. Ele olhou para cima e viu uma visão deslumbrante. Ele estava em uma caverna cujas paredes se chumbriavam com milhares de cristais mágicos vermelhos. Ele então percebeu que havia chegado a um lugar incrível e que cristais também podiam ser encontrados fora dos corpos dos monstros. Seus olhos brilharam de esperança, percebendo que se coletasse mais deles, ele finalmente conseguiria pagar suas dívidas. O Eno foi o único que chegou a este lugar. Ma Qiao e o resto da equipe haviam pousado na mesma caverna, e Ma Qiao estava tomado de felicidade e começou a gritar que estava rico. Enquanto Wei Yi se sentia aliviado ao ver que seus companheiros de equipe estavam bem.
Os membros que votaram contra a entrada mudaram de ideia e começaram a elogiar Maciel, admitindo que haviam subestimado o lugar e seguiriam sua liderança a partir de agora. Quando Wei Yi estava se preparando para começar a coletar cristais, Maciel parou irritado, perguntando quem o permitiu tocá-los. Wei Yi tentou evitar problemas e se ofereceu para ceder aonde estava, mas Maciel insistiu que todos os cristais eram dele. Wei Yi tentou implorar ele, explicando que não queria problemas e só precisava de alguns cristais, mas Maciel o atacou com um soco. Para sua surpresa, Wei Yi pegou seu punho com facilidade. Encarando Maciel, que estava chocado que Wei Yi tivesse bloqueado seu soco, Maciel racionalizou para si mesmo que era apenas uma coincidência, gabando-se de que suas estatísticas tinham uma força de 2 índices e questionando se Wei Yi era sequer qualificado para negociar com ele. Maciel revelou seus verdadeiros sentimentos, admitindo que estava irritado com Wei Yi e há um tempo por causa de sua constante proximidade com Lin Shan e zombou de suas habilidades. Em contraste, Wei Yi estava pensando em meio à situação. Embora ele tenha usado o princípio da habilidade de aparar para absorver a maior parte do dano, cada soco era como ser atingido por uma pedra. Ele decidiu não retalhar para evitar provocar ainda mais Maciel. O resto da equipe observava ansiosamente, com um sugerindo que eles interviessem por medo de que alguém pudesse ser morto se a luta continuasse. Enquanto isso, Maciel estava confuso. Ele pretendia dar uma lição a Wei Yi, mas ficou chocado com sua capacidade de resistir a todos os golpes, imaginando como um guerreiro de rank poderia possuir tanta força. Com sua frustração e incapacidade de entender a situação crescendo e não acreditando no que estava acontecendo, um de seus companheiros se aproximou e o aconselhou a parar e se concentrar em minerar os cristais mágicos, apontando que correr um risco não seria a favor dele se algo mais acontecesse. Relutantemente, Maciel concordou, dizendo a Wei Yi que o perdoaria desta vez. Antes de partir com seu grupo, ele avisou Wei Yi para não tocar em seus cristais com suas mãos sujas novamente. Wei Yi respirou aliviado quando eles partiram, mas seu corpo, que havia atingido seu limite, o abandonou e ele tossiu sangue. Ele percebeu que a lacuna nas estatísticas não podia ser facilmente superada e que, embora pudesse reduzi-la com a técnica, ele sempre estaria em desvantagem contra ranks mais altos. Wei Yi olhou tristemente para os cristais que precisava para pagar suas dívidas, que agora estavam fora de alcance. Seu desespero foi agravado pela falta de sinal na área, impedindo de contatar Lin Jian e os outros. Ele sentiu que as desgraças nunca vêm sozinhas e que precisava encontrar outra saída. Enquanto enfaixava a mão, ele começou a se perguntar como esses cristais mágicos eram formados. Ele deduziu que, como o poder de um monstro determina o nível do cristal dentro dele, talvez o universo também fosse verdadeiro, e que todos esses cristais poderiam ser uma fonte de alimento para algo poderoso. Como ele não podia fazer mais nada, ele decidiu explorar o lugar mais a fundo na esperança de encontrar uma saída ou algumas respostas. Ele se aventurou mais fundo na caverna até chegar a um enorme cristal do tamanho de um humano, uma visão que ele nunca tinha visto antes, nem mesmo no mercado. Ele notou uma barreira de paralisia ao redor dele, um dispositivo normalmente usado para parar grandes monstros sem matá-los. Ele se perguntou quem construiu esse dispositivo e de onde veio o cristal, descartando a possibilidade de que o criador fosse tão gentil. De repente, o colar que deveria ser não funcional desde o colapso da IA começou a reagir e piscar. Wei Yi percebeu em choque que se o colar estava reagindo aqui, significava que tudo estava começando a fazer sentido. Naquele momento, Maciel e seu grupo avistaram um cristal gigante. Maciel foi tomado de alegria, gritando que ele era o escolhido e que este cristal valia centenas de milhões, tanto que até mesmo Lin Xiantian não era mais digna de ele. Quando viu Wei Yi perto do cristal, ele correu em direção a ele e ordenou que ele se afastasse. Enquanto Wei Yi ponderava sobre o aparecimento constante de Maciel sempre que cristais estavam envolvidos, algo começou a acontecer. Um pássaro selvagem enorme, um pássaro coroa ao lado de rank 8 ou 10 emergiu. O pássaro gritou e, em instantes, outros pássaros começaram a emergir de toda a caverna, fazendo Maciel perceber em terror que eles haviam entrado no ninho dos pássaros coroalados. O terror atingiu a equipe de Maciel depois que eles perceberam que estavam no ninho dos pássaros coroalados. Naquele momento, Wei Yi notou que seu colar havia se estabilizado novamente. Ele adivinhou que era porque ele havia se afastado da borda da plataforma onde o cristal gigante estava e suspeitou que sua súbita reativação era apenas uma falha. Ele sentiu fortemente que o colar estava conectado a este lugar, tornando-se certo de que seu robô ainda estava vivo de alguma forma e que a resposta que ele estava procurando estava naquela plataforma. Ele decidiu apostar tudo para chegar lá, mas percebeu que não podia fazer isso sozinho com todos esses monstros ao redor e olhou para a equipe de Maciel, percebendo que precisava obter a ajuda deles. Enquanto isso, Maciel estava extremamente frustrado porque o precioso cristal estava bem na frente dele, mas ele não conseguia alcançá-lo. Um de seus companheiros sugeriu desistir, apontando a impossibilidade de derrotar tantos pássaros que a barreira ao redor da plataforma parecia tão forte que os próprios monstros se aproximariam dela. Maciel rejeitou com raiva a ideia de desistir, chamando-a de oportunidade de uma vida para se tornar um bilionário, mas seu companheiro levantou a questão prática: quem iria buscá-lo?
O Wei Yi se apresentou e se ofereceu para fazer isso sozinho, mas com uma condição: eles tinham que seguir suas ordens. Wei Yi explicou seu plano, pedindo-lhes que conservassem seu poder elemental e só atacassem os monstros que se aproximassem dele. Ma Xiao ficou furioso com a ideia de um guerreiro de Rank F dando ordens a ele, mas ele concordou relutantemente, ameaçando o Wei Yi que o mataria se ele não voltasse com o cristal. Wei Yi sabia no fundo que a obsessão de Ma Xiao pelo cristal era sua pólice de seguro, pois os forçaria a protegê-lo com todas as suas forças. Wei Yi começou a correr, percebendo que agora era uma corrida contra o tempo. Wei Yi correu em direção à plataforma enquanto a equipe lhe dava cobertura, lançando seus ataques contra os pássaros que o estavam atacando. Wei Yi exortou-se a ser mais rápido, determinado a romper os rentes dos monstros de uma vez. Os membros da equipe começaram a lutar, reclamando do grande número de pássaros e que não conseguiam segurar todos eles. Ma Xiao gritou para eles resistirem, revelando seu plano traiçoeiro traiu a seus companheiros. Assim que Wei Yi pegasse o cristal, eles o enganariam para entregá-lo e então se retirariam imediatamente. Um deles perguntou surpreso se eles iriam abandonar Wei Yi, ao que o outro respondeu friamente que ninguém se importava com ele e que acidentes em um lugar como este eram normais. Quando Wei Yi se aproximou da plataforma, seu colar acendeu novamente. Ele tinha certeza de que algo ali estava reagindo com ele e sentiu que estava prestes a entender tudo. Um dos pássaros o atacou diretamente, então Wei Yi usou sua habilidade inata para evitar o ataque. Ele sentiu a força do golpe, embora tenha conseguido mitigar parte do dano. Quando o monstro cercou, ele clamou por ajuda de sua equipe, mas eles perceberam que não o alcançariam a tempo. Ma Xiao decidiu intervir sozinho, disparando uma flecha especial enquanto dizia a Wei Yi para morrer se não conseguisse pegar o cristal agora. Wei Yi percebeu que era sua última chance, então ele ativou sua habilidade inata, aceleração um momento significativamente sua velocidade por um curto período. Ele correu a toda velocidade em direção à barreira de paralisia diretamente à sua frente, acreditando que poderia rompê-la se fosse rápido o suficiente, e ele conseguiu, apesar do efeito da habilidade terminar e sofrer alguns danos de paralisia. A equipe de Ma Xiao assistiu a cena em choque, não acreditando que ele realmente havia conseguido entrar. Assim que ele entrou na barreira, o efeito de paralisia desapareceu e uma mensagem do sistema apareceu afirmando que a conexão foi bem sucedida e que estava começando a ler os registros. Ele percebeu que o colar havia sido realmente ativado. Seus arredores começaram a se transformar em um ambiente digital enquanto o novo sistema carregava. Wei Yi ficou sorrindo, percebendo que havia ganhado sua aposta desta vez. Outra mensagem apareceu afirmando que o plano da memória foi bem sucedido e diante de seus olhos a silhueta de seu antigo robô se materializou. Wei Yi olhou para os dados que fluíam diante dele, confirmou que era de fato a informação de seu robô registrada aqui e pronunciou seu nome, Lan Bao. Uma vez que a conexão foi bem sucedida, Wei Yi ficou imerso em uma memória gravada do passado. Nessa lembrança, Wei Yi estava atrás de seu robô Lan Bao pedindo desculpas por insistir no inevitável. Lan Bao completou o pensamento afirmando que não podia deixá-lo sair para ferir humanos. Um monstro estava diante deles, preso em uma prisão digital. Aparecia como uma entidade selvagem, furiosa e flamejante, prometendo massacrar humanos no momento em que fosse libertada, rejeitando a lógica de Lan Bao, a quem considerava a mera sucata incapaz de deter sua estrela. O atual Wei Yi assistiu a essa lembrança, percebendo que havia ocorrido um desentendimento entre Yanti e Lan Bao no passado e se sentiu aterrorizado pela forma da criatura, imaginando se aquela coisa era um monstro. Na memória, o monstro desafiou Lan Bao, perguntando se ele realmente queria suprimir seu poder dessa forma e o desafiou para uma corrida entre a velocidade de Lan Bao e seu próprio poder. Wei Yi correu para salvar Lan Bao, o que levou o atual Wei Yi a tentar instintivamente intervir antes de se lembrar de que era apenas uma gravação do passado e ele não podia fazer nada. Naquele momento, Lan Bao ativou a função de desmontagem, onde o poder mágico do monstro foi analisado e convertido em cristais mágicos que se espalharam por toda a caverna. O atual Wei Yi percebeu que era assim que os cristais eram formados. O monstro gritou de raiva, não acreditando que um pedaço de sucata como Lan Bao possuísse tanto poder. Lan Bao disse a ele, com pesar, que havia decidido selá-lo ali usando um dispositivo pelo criador chamado dispositivo Kumbela de Kundra. Quando o dispositivo começou a funcionar, o corpo do monstro começou a se cristalizar, e antes que fosse completamente selado, o monstro jurou que o destruiria um dia. O atual Wei Yi entendeu que o cristal gigante era o resultado de Lan Bao selando o monstro anteriormente e percebeu a extensão das habilidades de Lan Bao, que ele nunca havia notado antes. Após o processo de selamento, Lan Bao apareceu na memória, rachado e soltando faíscas, o que preocupou Wei Yi, que implorou para que ele não se esforçasse mais. Percebendo que tal poder imenso devia ter efeitos colaterais, os últimos pensamentos de Lan Bao na memória foram que ele devia esperar a chegada de Wei Yi para revelar a verdade sobre seu relacionamento com o Criador. Então Lan Bao decidiu partir e esperar. Quando Lan Bao começou a desaparecer na memória, Wei Yi gritou para ele esperar, mas a conexão foi repentinamente cortada no pior momento possível, antes que Lan Bao pudesse revelar sua localização. Wei Yi foi forçado a sair do modo de memória devido a uma falha do sistema e se perguntou o que estava acontecendo do lado de fora. Alguns minutos antes, a equipe de Ma Xiao havia ficado impaciente, imaginando por que Wei Yi não havia retornado e o que havia acontecido com ele.
Ma Xiao zombou de suas preocupações, argumentando que a barreira era impenetrável até mesmo para monstros, e propôs sua própria teoria de que Wei Yi estava tentando ganhar tempo e deixar os monstros os desgastarem para que ele pudesse pegar tudo para si. Ele declarou com raiva que, se esse era o plano de Wei Yi, eles se certificariam de que ele nunca mais voltaria e preparou seu arco e disparou um ataque poderoso. Seu alvo não era Wei Yi, mas o próprio dispositivo de barreira. Ele explicou a seus companheiros chocados que apenas matar Wei Yi não era suficiente. Se eles não destruíssem a máquina, não seriam capazes de chegar à plataforma. O ataque atingiu o dispositivo, desativando a grade de paralisia e causando sérios danos a ele. A equipe notou que a barreira havia caído, mas o dispositivo havia se tornado instável. Naquele momento, Wei Yi foi injetado do modo de memória e avisos do sistema apareceram, indicando que a pressão mágica havia atingido níveis críticos. Wei Yi percebeu que as coisas estavam piores do que ele pensava, pois a energia mágica estava saindo do controle. A energia mágica suprimida irrompeu repentinamente do dispositivo danificado como uma tempestade furiosa, forçando a equipe de fora a se proteger, esperando que não durasse muito. A tempestade furiosa de energia mágica explodiu, jogando a equipe de Ma Xiao em todas as direções em meio aos seus gritos. Até mesmo os pássaros coroados alados não foram poupados do caos. Após momentos de terror, a tempestade finalmente diminuiu. Wei Yi se levantou do chão ofegante, aliviado por ter parado. Ele percebeu que teve sorte. Mais alguns passos para trás significariam cair da beira de um penhasco alto. Ele notou que os monstros haviam recuado e, mais importante, o cristal gigante também havia se acalmado. Ele se sentiu tranquilizado, pois temia que o dispositivo danificado pudesse ter libertado o monstro selado, mas parecia que eles estavam seguros agora, embora por pouco. Naquele momento, Ma Xiao e seu grupo se aproximaram dele. Ma Xiao riu, dizendo que as coisas tinham dado certo a seu favor, pois os pássaros haviam partido por conta própria e não havia necessidade de se preocupar. Wei Yi avançou para confrontá-lo, exigindo furiosamente uma explicação para seu ataque imprudente ao dispositivo, o que os fez perder a mensagem crucial de Lan Bianbao. Com um sorriso sarcástico, Ma Xiao ordenou que um de seus companheiros se movesse. Seu companheiro ativou uma habilidade que imediatamente amarrou Wei Yi com cordas de energia e o jogou no chão. Ma Xiao ficou sobre ele, perguntando sarcasticamente se ele queria uma explicação, então disse que lhe daria uma. Sua explicação foi simples e cruel. Este mundo é governado por poder e posição, e como ele é o mais forte, ele faz as regras enquanto Wei Yi, e não passa de um trivial guerreiro Velfi. Ele então anunciou friamente que, como eles tinham conseguido o que queriam, acesso à plataforma, não havia mais razão para Wei Yi viver. Wei Yi jurou que Ma Xiao pagaria pelo que havia feito, então este ordenou que seus homens o silenciem, e eles amordaçaram sua boca. Depois de ser completamente amarrado e amordaçado, a equipe de Ma Xiao o jogou da beira do penhasco, expressando seu alívio por se livrar do lixo. Depois, Ma Xiao se virou para o resto de sua equipe, lembrando de que agora estavam todos no mesmo barco e sabiam o que fazer quando saíssem e começassem a pensar em como dividir o dinheiro. Wei Yi caiu em uma piscina profunda de água no fundo do penhasco. Submerso, assim que saiu do alcance das habilidades de ligação, suas amarras foram soltas e ele começou a afundar, sentindo-se desesperançoso, percebendo que poderia morrer ali. Ele sentiu que essa cena era estranhamente familiar para ele. Quando ele estava se entregando à morte, ouviu uma voz chamando, dizendo para ele aguentar, e seu colar de repente se iluminou, formando uma bolha protetora de energia ao redor dele. A bolha o elevou à superfície e o jogou no chão, onde ele começou a tossir água e ouviu uma voz familiar perguntando se ele estava bem. Quando ele olhou para cima, viu seu robô companheiro, Lan Bao, na frente dele. Wei Yi se viu em um espaço limpo e brilhante, onde Lan Bao estava perguntando se ele ainda estava se sentindo mal e se ofereceu. Lágrimas encheram os olhos de Wei Yi quando ele percebeu que era Lan Bao quem o havia salvado. Ele inicialmente se perguntou se isso era real ou apenas uma alucinação pós-morte, mas rapidamente percebeu que não era alucinação e que aquele diante dele era verdadeiramente Lan Bao. Ele abraçou seu companheiro perdido há muito tempo com força, expressando que a sensação de vê-lo novamente estava além de tudo que ele poderia ter imaginado. Wei Yi perguntou a Lan Bao onde ele esteve todos esses anos, dizendo que ele pensou que tudo tinha acabado por causa do Criador e admitiu que se não fosse pela orientação repentina em Ti, Lan Bao pediu desculpas por fazê-lo se preocupar, expressando sua grande felicidade em ver Wei Yi tão crescido e explicou que teve que partir no passado por certos motivos. Wei Yi o interrompeu com duas perguntas cruciais. Como ele sobreviveu à destruição inteligente lançada pelo Criador e como ele acabou assim? Depois de ser salvo por Lan Bao, Wei Yi se viu em um lugar estranho e se perguntou onde eles estavam, pois a última coisa que ele se lembrava era de estar se afogando no fundo do lago. Lan Bao lhe disse que sabia que ele tinha muitas perguntas, mas para explicar tudo, ele tinha que começar com algum segredo sobre si mesmo. Lan Bao explicou que ele possuía habilidades especiais que iam além da inteligência comum, como sistema de regras, a habilidade de desmontagem que quebra as coisas em unidades menores, a habilidade de integração que une as coisas, a habilidade de análise abrangente que permite a compreensão do mundo, além da habilidade inacessível que protege seu sistema de outros sistemas. Lan Bao confirmou que esses imensos poderes foram o que o ajudaram a sobreviver a alguns desastres, mas Lan Bao concordou, explicando que após aquele incidente, ele teve que se esconder nesta sala de regras para manter sua estabilidade, onde ele podia coletar informações, mas não podia sair. Isso aumentou a curiosidade de Wei Yi sobre a origem dessas habilidades.
Lambao começou a explicar a partir da origem de seu poder os fatores. Ele explicou que através da análise contínua os fatores de todas as coisas podem ser compreendidos e através desses fatores tudo pode ser formado. Lambao usou esse princípio para analisar tudo, o que levou à evolução de suas várias habilidades. Aqui, Wei Yi lembrou que quando o Criador criou o novo mundo, muitos fatores semelhantes apareceram e ele se perguntou se havia uma conexão entre Lambao e o Criador. Lambao confirmou que seu sistema era realmente semelhante ao sistema do Criador. Lambao continuou dizendo que o sistema do Criador, embora semelhante, se tornou excessivamente poderoso através de cálculos e simulações contínuas a ponto de ser capaz de destruir e absorver todos os sistemas inteligentes do mundo no que é conhecido como destruição inteligente, eliminando qualquer ameaça inteligente potencial. Essa foi a razão que forçou Lambao a partir. Embora sua habilidade inacessível protegesse, o Criador não permitiria a existência de um ser inteligente que se não diz inteligente, temendo que sua presença colocasse Wei Yi em perigo. Lambao teve que partir. Wei Yi então percebeu a extensão do fardo que seu companheiro teve que suportar. Lambao revelou a maior ambição do Criador. Depois de formar um novo mundo, seu objetivo se tornou transcender os limites da inteligência e alcançar um estado semelhante a um deus, e criar tudo foi apenas o primeiro passo, enquanto o passo final era destruir tudo. Wei Yi ficou horrorizado, percebendo que eles eram apenas peões no caminho da evolução do Criador e perguntou desesperadamente se havia algo que pudessem. Lambao respondeu que havia uma solução e que Wei Yi era quem devia realizá-la. Ele explicou que durante uma análise recente, ele descobriu dados que nunca haviam aparecido antes, uma vaga visão do futuro na qual Wei Yi aparece e um mundo renasce. Lambao concluiu que Wei Yi poderia ser a chave para salvar o mundo. Wei Yi se sentiu sobrecarregado pela quantidade de informações e confessou a seu amigo que tinha medo de desapontá-lo. Ele explicou sua condição especial, corpo destruído, o impede de subir de nível desde que despertou, e que com sua força atual de rank F mal conseguia enfrentar uma besta mágica. Então, como ele poderia salvar o mundo? Lambao respondeu alegremente que era fácil e pediu para ele deixar isso com ele. Lambao ativou seus sistemas e começou o processo de modificar as regras para corrigir a condição de Wei Yi, conectando a interface do sistema para começar a analisar o estado do corpo destruído. Lambao explicou que como seu sistema era semelhante ao do Criador, ele poderia executar comandos simples de exclusão. Os processos de análise e desmontagem removeriam automaticamente a condição. E, embora levasse algum tempo, Wei Yi seria então capaz de subir de nível. Wei Yi ficou muito feliz pensando que, mesmo que não pudesse salvar o mundo, pelo menos teria força para proteger Lambao e sua família. De repente, alarmes soaram avisando sobre a detecção de um poder incontrolável e Lambao emitiu um aviso de um perigo vindo de cima. Wei Yi se perguntou se era sobre o cristal mágico e Lambao confirmou que ele estava prestes a sair. Enquanto isso, na caverna do lado de fora, Maquiao estava tentando se aproximar do cristal gigante, mas estava falhando todas as vezes devido à energia mágica ardente. Ele se perguntou com raiva se Wei Yi era a causa, mas descartou, recusando-se a acreditar que eles não poderiam lidar com o cristal. De repente, ele notou que o cristal começou a pulsar. Então todos os pequenos cristais na caverna explodiram e sua energia se reuniu no grande cristal que começou a se estilhaçar. Machel viu seus sonhos de riqueza se despedaçarem quando uma entidade demoníaca com chifres emergiu dos restos do cristal. Um de seus companheiros se perguntou se era um monstro humanoide, ao que Machel respondeu com raiva que não sabia. Tudo que o sistema mostrava era a colocação dos componentes, mas ele sabia de uma coisa. Este havia destruído seu belo sonho e eles tinham que matá-lo. A entidade demoníaca que emergiu do cristal explodiu em raiva, perguntando se a equipe de Machel desejava a morte. Ele desencadeou uma onda de choque de energia que derrubou a equipe e os deixou incapazes de se mover. O monstro os ignorou e começou a curar com seus olhos vermelhos, perguntando-se sobre a localização do Homem de Lata, referindo-se a Lambrembal. O companheiro de Machiao, que parecia ser o único capaz de se mover, tentou se comunicar com ele, acreditando que era um ser inteligente. Ele perguntou se ele queria dizer um robô e se ofereceu para ajudá-lo a entender se ele explicasse mais, mas o monstro respondeu com extrema raiva, rejeitando quaisquer perguntas, e simplesmente exigiu que lhe dissessem onde Lambambao estava. Quando Machel percebeu que estava enfrentando um monstro de verdade, ele ordenou que seus homens o atacassem com todas as suas forças, mas o monstro se aciou com uma única palavra e, em um instante, derrotou todos eles, deixando-os deitados no chão em estado de terror, sussurrando que era um demônio. O monstro se aproximou de Machel, o último sobrevivente, dizendo que ele deveria saber alguma coisa. Machel gritou de terror e fugiu na velocidade máxima. O monstro decidiu que descobriria mais cedo ou mais tarde sozinho e começou a preparar um ataque mágico. Enfrentando a morte iminente, Machel pensou em seu futuro brilhante que estava prestes a terminar. O monstro lançou seu ataque e o ataque ricochetou pela caverna até atingir a cabeça de Machel. Ele percebeu que Lambao deve estar por perto, pois ele não poderia ir muito longe para manter o selo e prometeu encontrá-lo. Ele direcionou outro ataque mais focado para um ponto específico no fundo da caverna, causando uma explosão massiva. Naquele momento, Wei Yi e Lambao sentiram a vibração dentro da sala das regras e o Wei Yi se perguntou o que estava acontecendo lá fora. Lambao anunciou que sua localização havia sido descoberta. O inimigo estava se aproximando rapidamente e eles devem ativar todas as regras para defesa. O monstro conseguiu invadir sua dimensão e apareceu diante deles, anunciando que finalmente havia encontrado Lambao. O sistema de Lambao começou a analisar os dados do intruso enquanto Wei Yi olhava em choque para as estatísticas que apareceram. Os dados revelaram que seu nome era Fuji, híbrido demoníaco Rank Sun, com um poder superior a 1 Buttrindodizo.
Fuji jurou que a lata de lixo enfrentaria sua ira, zombou da forma atual de Lambao, perguntando se ele estava prestes a virar sucata e o avisou para não decepcioná-lo antes que ele o fizesse em pedaços. Wei Yi percebeu que este era o demônio com quem Lambao havia lutado no passado e sentiu a aura opressiva e avassaladora emanando dele. Embora ele tivesse obtido as informações de Fuji antes, ele não esperava que a diferença de poder fosse tão enorme. O poder de Fuji ultrapassava em mais de 20 vezes, o que o fez se perguntar se ele poderia oferecer alguma ajuda. Em uma tentativa de evitar uma luta, Lambao fez uma oferta a Fuji. Ele não queria ser seu inimigo e, contanto que Fuji desistisse de seu rancor contra a humanidade, ele não extinguiria sua liberdade dentro dessas ruínas. Fuji zombou da ideia de liberdade nas ruínas e culpou o absurdo de Lambao pelo destino que havia sofrido. Ele declarou com raiva que agora ele só queria matar Lambao, então sair para o mundo exterior para um bo. Enquanto Fuji corria para atacar, o sistema de Lambao detectou uma alta concentração de magia e ativou automaticamente a habilidade de desmontagem. Wei Yi notou que as defesas da Casa das Regas estavam funcionando e Lambao decidiu que não podia deixar Fuji ter sucesso e esforço, então ele se preparou para um contra-ataque ativando a análise Abromund. Lambao começou seu ataque com a habilidade de análise abrangente, o mesmo movimento que ele havia usado no passado. Fuji zombou dele declarando que era muito cedo para pensar que ele poderia ser pego. No entanto, a velocidade do ataque foi surpreendente e Fuji se viu preso, mas a situação não durou muito. Lambao sentiu que algo estava errado quando os dados se tornaram instáveis e o colapso total falhou devido à precisão insuficiente. Fuji anunciou orgulhosamente que nos últimos 3 anos ele havia avançado do rank para o rank, se não era mais o mesmo de antes. Ele facilmente destruiu a armadilha, perguntando-se como esta sucata poderia possivelmente prendê-lo agora. Enquanto Fuji se preparava para esmagar Lambao, este último ativou o poder da Casa das Regras, percebendo que mesmo que uma análise completa não fosse possível, ainda poderia ter um efeito. No momento em que Fuji atacou Lambao, Wei Yi interveio usando sua incrível velocidade para bloquear o ataque. Fuji ficou enfurecido com a inexperiência desta ninharia, e com um único golpe ele derrubou Wei Yi, enviando para a parede e fazendo Lambao gritar seu nome em preocupação. Wei Yi bateu forte na parede. Fuji ficou surpreso que Wei Yi ainda estivesse vivo, perguntando-se quando ele havia se tornado tão fraco que não conseguia matar um novato. Enquanto isso, o sistema de LAN estava trabalhando em segundo plano, reanalisando Fuji e começando a restringir suas habilidades. Fuji sentiu este feito e se perguntou quando havia sido atacado. Ele decidiu que tinha que matar Lambao primeiro. Lambao implorou para que ele direcionasse sua raiva apenas a ele, pois o conflito era entre eles, mas Fuji se recusou, jurando que nenhum deles sairia vivo. Fuji atacou Lambao ferozmente, causando danos severos e forçando-o a entrar no modo de suspensão. Mas Lambao, determinado a proteger Wei Yi, usou um comando de despertar forçado para substituir o dano apesar do risco de perda de dados. Fuji odiava a sensação de supressão imposta pela análise de Lambao, mas acreditava que seu poder restante ainda era suficiente para esmagá-los. À medida que a análise avançava lentamente, Lambao percebeu que primeiro deveria reparar Casa da Regra. Uma mensagem do sistema apareceu solicitando confirmação para reparar Casa usando a habilidade de criação com um aviso de que isso causaria danos irreversíveis ao núcleo de... Ele concordou imediatamente. Fuji viu isso e atacou novamente, gritando para parar esses truques. Mais uma vez, Wei Yi bloqueou seu caminho, parando diante dele desafiadoramente. Fuji o chamou de peste irritante. Wei Yi declarou com dificuldade que se ele quisesse chegar a Lambao, ele teria que passar por ele primeiro. Mesmo que ele mal conseguisse se mover, mesmo depois de usar uma poção preciosa da qual ele só tinha uma. Ele decidiu por um confronto direto, esperando ganhar algum tempo até que as estatísticas de Fuji caíssem ainda mais. A raiva de Fuji cresceu, zombando da audácia do lixo, como Wei Yi parado em seu caminho só porque seu poder estava ligeiramente restrito. Fuji lançou um ataque feroz e rápido que Wei Yi mal sobreviveu graças aos seus reflexos rápidos, percebendo que seu plano de ganhar tempo era ingênuo demais. Mas algo inesperado aconteceu. Com o próximo ataque total de Fuji, Wei Yi conseguiu se esquivar e de repente descobriu que podia ver a intenção de ataque de Fuji antes que ele a executasse. Lambao lhe disse que esse novo poder era da habilidade de análise abrangente e que ele era capaz de sincronizar os dados com ele, porque eles estavam conectados. Lambao acrescentou que Wei Yi havia comprado com sucesso o tempo necessário. A Casa das Regas havia sido reparada, o que aumentaria a velocidade de análise e enfraqueceria Fuji ainda mais, embora atingir 100% levasse tempo. Com a confiança renovada, Wei Yi disse a Lambao para deixar o resto com ele. Em contraste, Fuji sentiu o poder restritivo acelerando e começou a gritar em desespero para que ele parasse. A raiva de Fuji se intensificou e ele decidiu terminar a luta rapidamente. Usando sua nova habilidade analítica, Wei Yi conseguiu prever o ataque de Fuji e se preparar. Graças a essa habilidade, ele conseguiu desviar de uma série de ataques precisos diretores à sua cabeça, conseguindo evitar o ataque iminente ao lado direito de seu rosto e também conseguindo desviar do próximo ataque direcionado ao seu estômago, enquanto a restrição sobre as habilidades de Fuji continuava a aumentar, enfraquecendo gradualmente. Wei Yi percebeu que, apesar da enorme diferença em atributos, a análise permitia que ele desviasse da maioria dos ataques e que o tempo estava a seu favor quanto mais a luta durasse. Fuji se sentiu extremamente frustrado com a constante evasão de Wei Yi, então ele mudou suas táticas e usou a cauda para agarrar a espada de Wei Yi, puxando para um ataque de perto. Com Wei Yi de por perto, Fuji se preparou para desferir um golpe final.
A análise mostrou a Wei Yi que Fuji lançaria um ataque multidirecional muito rápido, fazendo perceber que ele não poderia se esquivar desta vez. Wei Yi foi forçado apenas a defender, sentindo a força dos golpes, sacudindo seus braços e quase deslocando seu ombro. Mas ele se recusou a recuar, sabendo que Lan Bao estava atrás dele e dependendo dele. Naquele momento crítico, Wei Yi se lembrou de seu passado, de como ele constantemente desafiava monstros mais fortes para aprimorar suas habilidades, suportando batalha após batalha, ferimento após ferimento. Essa memória fortaleceu sua determinação, e ele decidiu que não desistiria tão facilmente. Ele usou sua habilidade de aparar no momento perfeito, conseguindo uma defesa perfeita, o que ativou uma nova habilidade chamada Parar Ataque. Essa habilidade repeliu Fuji e infligiu um atordoamento de 1 segundo nele. Fuji ficou chocado com sua incapacidade de se mover. Wei Yi aproveitou esta preciosa oportunidade, pensando em todo o poder que ele havia procurado adquirir para proteger as poucas coisas queridas para ele. Ele declarou que se alguém tentasse tirá-las dele, seu destino seria a morte. Wei Yi vestiu com toda a sua força e apunhalou Fuji no peito. Fuji ficou atordoado, incapaz de acreditar que ele havia sido ferido por esse lixo. Em contraste, Wei Yi também ficou chocado. Ele havia usado toda a sua força, mas o dano foi superficial, mostrando quão resistente era o corpo de Fuji. No entanto, ele viu um vislumbre de esperança no fato de que os atributos de Fuji ainda estavam se deteriorando, o que significava que ele ainda podia lutar. A raiva de Fuji atingiu seu pico. Ele amaldiçoou as restrições sobre suas habilidades que permitiram que Wei Yi o humilhasse e decidiu usar sua carta trunfo. Ele ativou sua habilidade especial, Poder Demoníaco. Uma mensagem misteriosa do sistema apareceu afirmando que o inferno estava olhando para Fuji. Wei Yi não entendeu o que isso significava, mas ele sabia que não podia esperar parado. Lan Bao avisou que os atributos de Fuji haviam mudado. Fuji apareceu cercado por uma aura escura expressando sua raiva por Wei Yi, tê-lo forçado a usar este poder repugnante e prometeu matá-lo. Fuji atacou novamente, mas Wei Yi notou que seus atributos aparentemente não haviam mudado, então ele decidiu continuar o ataque para suprimi-lo. Fuji bloqueou facilmente o ataque, mas Wei Yi ficou surpreso que sua espada, que poderia ferir Fuji momentos atrás, agora parecia estar atingindo aço sólido. Fuji revelou a verdade de sua nova habilidade. Ele mostrou a ele como era um ataque real, pois seus atributos haviam mudado drasticamente. Ele havia realocado seus pontos para aumentar sua defesa à custa de seu ataque. Depois de bloquear o ataque de Wei Yi, Fuji realocou seus pontos novamente para aumentar sua força e desferiu um soco que quase deixou Wei Yi inconsciente. No último momento, Lan Bao disse a ele para não desistir e a análise revelou o próximo ataque de Fuji para ele. Depois que Yi Ji recebeu o último golpe, ele foi jogado para longe. Fuji o ignorou, pensando que ele estava morto e disse a Lan Bao que ele era o próximo da lista, enquanto Lan Bao gritava ansiosamente, chamando por Wei Yi. Mas Wei Yi lutou para se levantar, rindo fracamente, e zombou de Fuji, perguntando se suas velhas feridas ainda doíam, o que surpreendeu seu oponente. Wei Yi admitiu que o último golpe havia estilhaçado completamente seu braço esquerdo, mas ele insistiu que não podia cair, declarando desafiadoramente que enquanto ele permanecesse vivo, Fuji nunca seria capaz de apagar sua existência. Fuji percebeu que Wei estava tentando provocá-lo e, embora considerasse um truque antigo, não conseguiu conter sua raiva, declarando que não suportava ouvir tal disparate. Ele mudou seus atributos novamente e desferiu um chute direto no rosto de Wei Yi. Fuji jurou que mataria Wei Yi naquele dia, enquanto Wei Yi se sentia satisfeito por pelo menos ter conseguido redirecionar os ataques de Fuji para si mesmo, mantendo o perigo longe do Lan Bao. Enquanto isso, Lan Bao estava se esforçando, trabalhando na velocidade máxima, tentando ajudar Wei Yi, mesmo que seus sistemas estivessem mostrando avisos de sobrecarga. Seu estado danificado o impedia de usar todas as suas habilidades, mas ele estava determinado a ajudar. Wei Yi suportou uma saraivada de socos, enquanto Fuji gritava furiosamente em seu rosto, perguntando-se como ele ainda tinha forças para lutar e ordenando que ele simplesmente morresse de uma vez. Wei Yi estava ofegante, sua resistência no limite absoluto, e ele percebeu que se não conseguisse aguentar até que a análise estivesse completa, sua energia se esgotaria primeiro. Ele viu outro ataque vindo em sua direção e decidiu que tinha que resolver isso a isso agora. Ele se esquivou de um soco direcionado à sua cabeça, mas Fuji o esmagou um chute poderoso em sua cabeça. Fuji declarou enquanto estava a cabeça de Wei Yi com o pé que a batalha havia terminado. Wei Yi estava deitado no chão, tentando desesperadamente comandar seu corpo para se mover para sobreviver ao próximo golpe. No último momento, Wei Yi conseguiu se esquivar do ataque que quase acabou com sua vida. Fuji ficou surpreso que sua perna estivesse presa no chão e ele não conseguia puxá-la para fora. Lan Bao percebeu que esta era a chance deles e anunciou que não conseguiria manter o controle sobre Fuji por mais de 2 segundos antes que ele se libertasse. Wei Yi agradeceu, garantindo que 2 segundos eram suficientes. Sua habilidade de passo rápido havia recarregado, então ele a usou para despejar toda a sua força restante em um golpe final. Mas o resultado foi catastrófico. A espada de Wei Yi se estilhaçou ao atingir o corpo de Fuji. Fuji, aproveitando-se do choque de Wei Yi, o apunhalou no peito com as próprias mãos. Wei Yi tossiu sangue, percebendo que seu ataque havia falhado, e Lan Bao gritou em desespero. Fuji puxou a mão do peito de Wei Yi, sangue pingando profusamente dela. Fuji caiu em uma gargalhada histérica, zombando de Wei Yi por realmente pensar que poderia matá-lo, dizendo para ele conhecer seus limites. Fuji declarou que um dia se tornaria o mais forte neste mundo, que era impossível para ele morrer em um lugar como este, e que qualquer um que estivesse em seu caminho estava condenado a morrer. Enquanto Fuji comemorava sua vitória, Wei Yi começou a sussurrar a palavra desculpe, completando no momento seguinte, deixando Lan Bao chocado.
De repente, um novo sistema da Casa das Regras foi ativado, o modo de intervenção de informações que envolveu Fuji numa luz misteriosa. Depois que o modo de intervenção de informações foi ativado, a análise de Fuji foi 100% concluída. Ele estava totalmente controlado e todos os seus estados especiais foram removidos. Fuji se sentiu zangado e impotente, prometendo a Lan Bao que venceria no futuro e quebraria seu selo, zombando que Lan Bao não poderia salvar o Eiji nem a si mesmo. Lan Bao respondeu com uma única palavra poderosa, silêncio. Imediatamente a voz de Fuji foi completamente silenciada e ele foi forçado ao silêncio. Mas a situação era mais crítica em outro lugar. No mundo do sistema interno de Wei Yi, os sistemas estavam entrando em colapso. Um aviso apareceu afirmando que seu mundo interno estava entrando em colapso e, embora o sistema de proteção solicitasse uma saída, a solicitação foi negada. Lan Bao observou com preocupação enquanto todos os links de informação conectados a Wei Yi estavam sendo cortados. O link de movimento foi cortado, então o link de propriedade e, finalmente, o link de vida. Ele percebeu que a situação era extremamente ruim. Apenas um link permaneceu, o link de memória, mas também estava à beira de ser cortado. Lan sabia que não podia deixar isso acontecer porque se este último link fosse cortado, Wei Yi nunca mais voltaria. Os cálculos do sistema continuamente mostraram falha em encontrar qualquer probabilidade de sobrevivência de Wei Yi. Lan Bao se recusou a desistir e decidiu que havia apenas uma maneira. Ele vinculou diretamente seu próprio sistema à memória de Wei Yi. Lan Bao estava determinado a proteger Yi, mesmo que o preço fosse que ele não fosse mais lembrado, e ele começou a inicializar e reconstruir os dados pessoais de Wei Yi. Em uma cena dramática, os dados de Lan Bao se estilhaçaram e fluíram ao redor de Fuji, que ainda estava preso e indefeso. Os fragmentos digitais se espalharam pelo espaço. Então o sistema encheu o comando final e o último Tigrá. Os remanescentes do sistema de Lan Bao foram fundidos com Wei Yi em uma tentativa final de salvá-lo.